Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a essa primeira aula com exercício sobre queda livre. Primeiramente, um breve resumo sobre o assunto. Queda livre, na verdade, é uma aplicação sobre movimento uniformemente variado, como a gente já sabe, né? Aceleração, nesse caso, se chama aceleração da gravidade e é muito importante lembrar que ela sempre aponta para baixo. Na hora dos esquemas, lembre-se disso. Ela sempre aponta para baixo, não é? Muito bem, já que se trata de um movimento uniformemente variado, as equações são sempre aquelas do move. No caso da equação da velocidade, v igual a v0 mais gt. No caso da função horária das posições, y igual a y0 mais v0t mais gt2 sobre 2. Aqui nós substituímos o S por Y, né? Mas, na verdade, tanto faz a letra que se use. E nós temos também a equação de Torricelli, V2 igual a V02 mais 2G delta Y. Sempre lembrando que o tempo de queda dos corpos não depende da sua massa. Vamos então ao nosso primeiro exercício, que caiu na Unesp, essa importante universidade do estado de São Paulo. Quantos de vocês gostariam de estudar lá, não é verdade? Isso não é impossível, desde que você se dedique. Vamos lá. Um corpo é lançado para baixo com velocidade de 15 metros por segundo. Sabendo que a altura inicial era de 130 metros, determine o instante que o corpo se encontra a 80 metros do solo. Muito bem. Vamos aqui ao nosso esquema. Eu coloquei então o corpo aqui à altura de 130 metros de altura. Adotei o eixo Y para baixo, coloquei a origem do eixo aqui em cima. O G não se escolhe, ele é sempre para baixo, correto? Velocidade inicial é dada para baixo e vale 15 metros por segundo. Muito bem, altura 130 metros. O exercício pergunta em que instante ele se encontra a 80 metros do solo. Isso significa ocupar a posição y igual a 50 metros, correto? Já que eu coloquei a origem aqui em cima, no ponto de partida do móvel, quando ele estiver na posição 50 metros, ele vai estar a 80 metros do solo, já que partiu de uma altura de 130 metros. A posição inicial é 0, em função da escolha que nós fizemos da origem dos eixos. O G é 10, positivo por quê? Porque nós escolhemos o eixo Y para baixo, e o G é sempre para baixo. Como eu já disse agora há pouco, estar a 80 metros do solo significa ocupar a posição Y igual a 50 metros. Muito bem. Usando a função horária das posições, substituindo aqui os valores que são conhecidos, nós vamos ter, olha, y igual a 50, y0 é 0, v0 é 15, o g vale 10 e caímos nessa equação do segundo grau, que simplificada por 5 resulta nessa equação do segundo grau. Muito bem, todos nós sabemos resolver uma equação do segundo grau usando a fórmula de Bhaskara e nós vamos encontrar duas raízes, menos 5 e 2. Evidentemente, a nossa resposta aqui seria t igual a 2 segundos. Isso não significa que, nesse caso, esse menos 5 não tenha algum significado físico. Digamos que esse corpo não tenha partido desse ponto com velocidade 15. Bom, na verdade, sim, porque é isso que o enunciado diz. Mas digamos que ele tenha partido lá do solo com uma certa velocidade, foi lançado para cima, né? E passou na posição 50 na subida, tá certo? E depois atingiu uma certa altura máxima e na descida, nesse ponto que nós chamamos de 0, estava com velocidade 15. E, como nós vimos no instante 2, novamente passou pela posição 50, mas na subida ele passou também pela posição 50, se fosse o caso de ter sido lançado lá de baixo, né, com uma certa velocidade. Esse menos 5 corresponderia a essa primeira passagem pela posição 50 na subida, não é? Menos 5 como? A partir, se nós contamos o instante 0 a partir desse lançamento, seria menos 5 segundos atrás.
Não é o caso, eu repito, né? Porque o enunciado deixa claro que ele foi lançado a partir desse ponto. Eu só estou querendo conversar com vocês no sentido de dar um significado para esse -5. Valeu? Bom exercício, né? Tranquilo, né? Sem grandes problemas. Mais um exercício caiu no Cefet de Santa Catarina. Hoje, esses antigos Cefets, Centros Federais de Tecnologia, são chamados de Institutos Federais. Estão espalhados pelo Brasil todo, são excelentes, gratuitos e cheios de cursos, né? Tanto de ensino médio como licenciaturas e outros cursos de ensino superior. Vamos lá. Se um objeto cai a partir do repouso em um local onde a aceleração da gravidade tem módulo 10 metros por segundo ao quadrado, desprezando-se a resistência do ar, podemos afirmar que esse objeto. Versão 3, afirmações, né? E é muito comum esse tipo de exercício, e ele vai pedir que a gente julgue quais ou qual delas é correta, ou são corretas, né? A primeira, ele adquire velocidade escalar constante de 10 metros por segundo. Vamos ver. Afirmativa 2, ele cai 10 metros durante o primeiro segundo. Afirmativa 3, ele tem velocidade escalar de 20 metros por segundo após 2 segundos. E aí ele pergunta quais são corretas, né? Ou se apenas uma é correta ou nenhuma delas. Vamos ver, vamos lá. Pessoal, primeiramente, vamos montar aqui o nosso esquema. O corpo partiu de uma certa altura, eu desenhei o eixo Y para baixo, coloquei a origem das posições lá em cima e o G eu escolhi para baixo? Não, o G não se escolhe, ele é sempre para baixo. Bom, muito bem. A primeira afirmativa, pessoal, ele adquire velocidade escalar constante de 10 metros por segundo. Mas como? Não é? Se é um movimento de queda livre, nós sabemos que a velocidade não é constante, não é? Ela aumenta na descida e diminui na subida. Nós temos sempre um movimento uniformemente variado, acelerado na descida, retardado na subida. Esses exercícios, pessoal, exigem que se leia com atenção, não é? Veja, essa primeira é falsa, basta que você seja um leitor atento. Como adquire velocidade escalar constante? Claro que não. Se é um movimento de queda livre, a velocidade não pode ser constante, tá certo? Falsa logo de cara. Segunda, ele cai 10 metros durante o primeiro segundo. Bom, aqui exige que a gente faça alguma conta, né? Vamos ver. Usando aqui a função horária das posições, eu tenho, olha, posição inicial 0, velocidade inicial 0, o G vale 10, durante o primeiro segundo significa 1 segundo de tempo, né? Essa conta aqui me dá 5 metros. Bom, quando ele afirma que ele cai 10 metros durante o primeiro segundo, isso resulta falso, porque ele cai 5 metros no primeiro segundo, tá bom? Falsa, então, a segunda afirmação. A terceira, ele tem velocidade escalar de 20 metros por segundo após 2 segundos. Vamos calcular. Como é que se calcula a velocidade? Usando a equação da velocidade, V igual a V0 mais GT, tá certo? A velocidade inicial é 0, o G vale 10, T 2 segundos, resulta em velocidade 20 metros por segundo e, portanto, a afirmativa está correta. Bom, daquelas afirmações todas, então, apenas a terceira é correta e, portanto, a alternativa correta é a B. Gravar esses vídeos nos dá muito prazer, com certeza, mas tudo isso dá muito trabalho e tem um custo grande de produção e edição. Se você quer nos ajudar a crescer, avalie se inscrever no canal e contribuir com qualquer valor via Pix. Sua ajuda faz toda a diferença. Se não puder, não se preocupe, continue nos assistindo e aproveitando nossos conteúdos. Todos serão sempre bem-vindos. Até a próxima, gente, e obrigado por tudo.